Neste exato momento, eu estou fazendo um dos rituais mais importantes na vida de um muçulmano. Como vocês estão acompanhando essa série, os outros dois vídeos com o Chargeada, a gente contou um pouco da história do Hajj, o que que é o Hajj, o que que é a Kaaba, como foi criada a Meca, essa cidade. E neste vídeo vamos falar como que é o ritual, como que é a peregrinação, o que que ela representa, o que que significa. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, né, gente? Já curte, comenta, compartilha com seus amigos e ativa os sininhos da notificação. Share. E nos siga E nos siga nas nas redes nossas. sociais. Oh, já tá muito blogger, já está muito blogueiro, tá muito youtuber, instagramer, tiktoker. O Hajj faz parte dos 5 pilares do Islã. É obrigação de todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, fazer o Hajj se tiver condições físicas ou financeiras, mas você vai explicar melhor do que ninguém, Shah. Vamos explicar para eles o que que é esse ritual e como que ele funciona? O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, ele nos ensina que a religião, ele diz, a religião islâmica ela está embasada, está constituída sobre 5 pilares, 5 pilastras, que nós chamamos de 5 pilares da prática islâmica. A primeira é testemunhar que Deus é único e que Moisés, Jesus e Muhammad são mensageiros e servos de Deus. O segundo, praticar a oração 5 vezes ao dia. O terceiro, pagar o tributo necessário aos necessitados, de 2,5% do lucro líquido anual. O quarto, jejuar o mês do Ramadã. E o quinto, que é peregrinar a Meca uma vez na vida, se tiver condições física e financeira. É um ritual que toda pessoa que tem condições de saúde para ir fazer essa viagem e tem condições financeiras para custear essa viagem, então essa pessoa ela tem que fazer essa peregrinação, esse ritual uma vez na vida. Esse ritual ele acontece todo ano, porém o muçulmano é obrigado a ir uma vez na vida. E acontece num mês específico, numa data específica, né? Não é quando eu quiser ir, quero ir hoje, né? Exatamente. A peregrinação acontece numa data específica todo ano, no último mês do calendário islâmico, chamado Dhul Hijjah. E esse ritual da peregrinação é uma adoração a Deus em alguns dias específicos desse mês. E eu vou falar agora os rituais, o que acontece, para que as pessoas possam entender como é feito essa peregrinação, quais são os rituais, para que as pessoas possam te acompanhar. E entender que pode ser uma coisa que as pessoas, mas como assim? É porque é a primeira vez na minha vida que eu vou fazer esse ritual. O Cher já fez algumas vezes, né, esse Certo. ritual, mas eu fiz a primeira vez na minha vida. E aí as pessoas devem se perguntar, mas como assim, Mário? Você não foi ano passado? Você já fez 2 vezes, você já foi 2 vezes para Meca, peregrinou, você não falou? Só que eu fiz a peregrinação menor, né, que é a Exatamente, Omra, que e não é obrigatória. que não é obrigatória e é diferente dessa do Hajj, né? A Omra são Exatamente. algumas horas e o Hajj são alguns dias de rituais, né? Exatamente, porque o ritual menor, ele é feito dentro da mesquita de Meca. E o ritual maior da peregrinação, que é a obrigação, um dos pilares do Islã, ele é feito dentro da mesquita e aos arredores, em locais que o peregrino precisa visitar. E é bom vocês retomarem a história, porque o que a gente contou na história que aconteceu em Abraão, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Agar, a gente vai retomar aqui na história Exatamente. do Hajj, né, do ritual da peregrinação. Como o nome diz, peregrinar. Porém, tem um intuito. Uma coisa é você escutar a história dos profetas, a história de Adão e Eva, a história de Abraão, que a paz de Deus esteja com todos eles, a história do sacrifício de Abraão com o seu filho primogênito, Ismael, né, no caso dos muçulmanos. Uma coisa é você escutar a história, Sim. outra é você vivenciá-la. É você estar nos locais onde aconteceram esses fatos. É você reviver essa história. É você estar ali vivenciando a história na prática. Estando ali, aqui aconteceu
aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, eu estou no local onde aconteceu isso, isso, isso. A sua vivência daquilo, desse ritual, a sua interação com esses fatos é muito maior e o efeito na pessoa é muito maior. Tanto que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: quem praticar o Hajj, quem praticar a peregrinação da forma correta, sem errar, sem ficar nervoso, sem perder a paciência, sem cometer pecados que anulem essa peregrinação, essa pessoa volta como se tivesse como se a sua mãe tivesse dado a luz a essa pessoa. Então, zera a vida, né? Zera Zera tudo. O game, vai começar tudo. Sabe quando você zerou o jogo? Aí você vai começar de novo, é isso? Deus, né, perdoa todos os pecados, porque é um ritual muito consistente, é um ritual intenso, que tem um propósito intenso e, mais ainda, é um ritual que te tira da zona de conforto, sim, da sua comodidade, para vivenciar um encontro com muçulmanos, milhões de muçulmanos que vêm de vários lugares do mundo, diversas línguas, diversas nacionalidades, diversas culturas, condições sociais, diversas pessoas, cores, formas, né? Convivendo juntos, mas que os une é uma fé só, a fé em Deus único. Então, essas pessoas, e o Hajj, a peregrinação, ela começa se eu quero fazer a peregrinação. O que eu devo fazer? A primeira coisa, preparar a minha roupa, preparar o que eu vou levar, e normalmente lá não se usa muita coisa. E lá em Meca, os rituais são feitos com 2 toalhas para os homens. Os homens acabam ficando totalmente nus, só colocando 2 toalhas, a gente chama de ihram, uma que cobre do umbigo até abaixo do joelho e uma outra parte que cobre os ombros até o umbigo. As mulheres podendo vestir a roupa normal delas, que cobre todo o corpo, cobre a cabeça, porém, onde os dois se encontram, não pode usar perfume, não pode se depilar, não pode cortar, tirar nenhum pelo, nenhum fio de cabelo. Por quê? As unhas, né? Cortar as unhas, porque é um ritual de desapego. É importante dizer que no período do ritual, né? Do ritual. No período do ritual que não pode fazer a depilação, não pode cortar, não pode cortar cabelo, cortar unha. Só que a depilação é permitida. Inclusive, tem áreas do corpo que devemos, né, fazer. Devemos, homens e mulheres. Sim. Porém, não dentro do ritual. Desses dias, né? Do ritual. Exatamente. Aí vão uma pergunta. Pode tomar banho? Pode. Não pode usar perfume. Pode se lavar com sabonete? Sim, de preferência sabonete neutro, sem perfume. Pode escovar os dentes? Sim, pode. O que não pode é pentear o cabelo. Porque não pode cair cabelo, exatamente, né? Então a pessoa vai evitar isso. Se cair sozinho não há problema nenhum. Agora, provocar, aí já não pode. Porque é um ritual de desapego à vaidade. É você estar no controle, é não ser refém da sua vaidade. Mas também a pessoa antes vai ficar catingando também não, né? Hoje em dia tem desodorante sem cheiro, né? Exatamente. Dá para usar todas, o shampoo, o sabonete, usa o neutro, isso não significa que você vai ficar fedido, né? Só você vai usar os itens de higiene, só que sem cheiro. Exatamente. Então, os homens, eles se desapegam da sua roupa usando somente essas 2 toalhas. E eu estou saindo do Brasil, eu pego o avião, saio com roupa normal, vou fazer uma baldeação na Turquia, em Dubai, no Catar, na Inglaterra, não importa onde seja. E quando eu subo no 2º avião indo para a Arábia Saudita,
existe um perímetro territorial, né? Quando alcançar esse perímetro, eu já tenho que fazer a minha Os aviões intenção. avisam, né? Os Tipo, as aviões companhias que avisam. estão indo para essas áreas, elas avisam a hora que é o MICA, né? Exato, Que é aonde, miqat, MICAT, que é a hora onde você vai ter que fazer a qual que é a intenção. intenção. A partir desse momento, eu já tenho que fazer a minha intenção, e a intenção é verbalizada, e coloco, eu como homem, coloco essas duas toalhas, tiro toda a minha roupa, faço uma oração inicial, uma oração facultativa, as mulheres vão fazendo a sua intenção também, e começam os louvores, pedidos de súplica, e aqui a pessoa vai já fazendo esses rituais de adoração, de lembrança a Deus. Em Antes disso, se Meca, essa pessoa quiser se perfumar, cortar as sim, unhas, faz antes deste momento, sim, né? antes da intenção. Antes da intenção. Fez a intenção, Pronto. já entrou já no Do estado de Ihram, né? de peregrino. Como chama o estado de Ihram em português? Fala de impedimento. Sim. Isso, estado de impedimento. Exatamente, o estado de impedimento. Então, ela está impedida de fazer algumas coisas que são dessa vida, como perfume e tal. E aqui ela começa os louvores, vai chegar no aeroporto na Arábia Saudita, qualquer um dos aeroportos, e aí, ao chegar em Meca, a primeira coisa que ela vai fazer é ir para a mesquita de Meca. Ela pode, às vezes, ir para o hotel, por exemplo, colocar a bagagem e tal, pode tomar um banho, pode dormir, tal, mas não pode tirar, os homens não podem tirar a toalha ou colocar roupas, mas podem trocar a toalha se ela ficar suja, tomar banho, devolver a toalha ou usar outra toalha, não há problema. O que não pode é usar roupa, não pode cobrir a cabeça, não pode usar isso, né? meia, usar sapato, tem que ser sandália, tem que ser chinelo. As mulheres, sim, elas podem usar a roupa normal, trocar de roupa, não há problema algum. O peregrino, ele vai para a mesquita e ali ele vai fazer o ritual de iniciação, de chegada a Meca, que é dar 7 voltas em volta da Kaaba, depois caminhar entre o Monte Safa e o Monte Marwa 7 vezes. Que é o mesmo Quem não conseguiu entender o porquê, volte para a primeira parte dessa trilogia, desses vídeos, né? A primeira parte, lá a gente explica o que aconteceu, o porquê o peregrino ele vai fazer essas 7 caminhadas. Como eu disse, a peregrinação a Meca é a vivência da história. Não é só escutar ou narrar a história. Não. Essa passagem desses grandes personagens que são importantes, são símbolos para a religião islâmica. Então, nós revivemos e passamos pelos pontos onde eles passaram para sentir o tamanho esforço que eles sofreram, que eles fizeram ali para cumprir a missão que lhes foi incumbida e também o propósito que Deus tinha para cada pessoa. Então a gente vivencia aquilo. Então nós caminhamos 7 vezes também. E depois disso, eu, como peregrino, dependendo da minha intenção, então se eu fiz a intenção de Hajj com a Umrah, o ritual maior ou menor, então aqui eu corto, tiro um pouco de cabelo da parte da cabeça, mesmo que a pessoa seja careca, ela pode raspar com gilete. Mas é sem cabelo mesmo. Pelo menos faz o ritual simbólico. Pelo menos eu estou obedecendo. E aqui a pessoa volta à sua condição
deixa de estar impedida. Aqui ela pode usar perfume, ela pode voltar a usar a roupa, Mas uma tal. coisa que eu queria falar, Chá, porque as pessoas questionam muito a gente que a gente faz idolatria com a Caba. As pessoas acreditam que estamos adorando uma pedra. Só que a nossa intenção não é a adoração na pedra, né? A pedra simplesmente é um templo onde nós adoramos a Deus fazendo esse ritual. A gente não faz esse ritual por causa da Caba, por causa do cubo, não é por causa dela, não é em idolatria ou adoração à Caba. Não, é porque Deus ordenou que nós fizéssemos o mesmo ritual que os anjos fazem no sétimo céu, quando eles dão 7 voltas em volta da casa construída. Esse é o ritual de adoração a Deus. Não é por causa da Caba. A Caba é só a referência ali. Em volta dela, a gente faz esses rituais de adoração a Deus, tanto que tem pessoas que ficam se debatendo, querendo tocar na Caba e tal. E, na realidade, isso não é exigido nosso. Dentro da religião, não é. É por falta de conhecimento de alguns muçulmanos que acham que tem que tocar na Caba, que faz parte do ritual. Não tem. Não é parte do ritual tocar na Caba. Não é. Se der para tocar como uma... Para conhecer, para ver como que é. Simplesmente, tipo, eu toquei na Caba, só. Mas que a minha peregrinação ou vai ser afetada, ou não, nada. Na nossa caminhada 7 vezes em volta da Caba, nós adoramos a Deus, louvamos a Deus, invocamos a Deus, pedimos perdão a Deus, sempre é Deus. Nós não temos idolatria, nós não temos imagens. Depois que acabou isso, eu volto para a minha vida cotidiana. Homens e mulheres juntos. Sim. Lá não tem como. Separar. Inclusive, nas mesquitas, quando você entra em qualquer mesquita, você vai ver uma separação física. O local dos homens e local das mulheres. Sim. Os homens rezando à frente e as mulheres atrás para preservar, para que não sejam alvo dos homens, se elas estivessem à frente, rezando à frente dos homens. Em Meca não tem isso, não tem como. Então você vai ver todos rezando em lugares próximos, às vezes as mulheres à frente, às vezes os homens, e fazendo os rituais juntos. Ali é um local onde as pessoas estão voltadas a Deus. Quem tem essa bênção, que Deus te concedeu isso também, alhamdulillah, graças a Deus, as pessoas estão em outra... Você está em outro estado, né? Outro estado. E aí, fez isso, a pessoa fez isso, ela volta para o estádio de vestir a roupa, colocar perfume e tal, e ela vai esperar mais ou menos até o 7º, 8º dia da peregrinação. Aí começa a peregrinação. No 7º ou 8º dia do último mês do calendário islâmico, do mês 12. Os peregrinos se encaminham para um monte chamado Monte Mina. Ali começam, eles acampam ali. A maior parte dos peregrinos está em cabanas, em tendas. No meio do nada, sim. Exatamente. É uma montanha e as pessoas começam... A partir de agora, eu não faço ideia de nada, porque eu não sei como que vai ser, que eu nunca fui. Eu já vi, mas eu não faço ideia ainda. Então, a partir de agora, é novo. Então, o 7º e o 8º dia, as pessoas estão ali só adorando a Deus, lendo o Alcorão, pedindo a Deus. Então, elas estão invocando a Deus, elas estão... já iniciou o ritual. E aí, passa 7, 8, dormem de 8 para 9, do dia 8 para o dia 9, elas dormem ali, pernoitam ali, e já na manhã do dia 9, as pessoas começam a caminhar em direção a um outro local em Meca chamado Arafah. Quando chegam em Arafah... A gente já falou na história no vídeo 1, né? De Arafah. Exatamente. Ali ficam do meio-dia até o pôr do sol, adorando a Deus, e principal ali, atitude, que o ritual é pedir perdão a Deus. O que tem ali? Lá é o dia principal do Hajj, da peregrinação a Meca. Ali
foi onde Adão e Eva, quando vieram do paraíso e desceram na terra, um estava na Índia, outro no Iêmen, e aí eles foram se buscando, se procurando, até se encontrarem, se reencontrarem em Arafá. E ali eles pediram perdão a Deus, reconheceram seus erros, pediram perdão a Deus e eles foram perdoados. E nós repetimos esse mesmo ritual em Arafá. Vamos para lá, nos reencontramos e nos encontramos com os demais peregrinos e nos reencontramos com o perdão de Deus, pedindo perdão a Deus, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, pedindo perdão a Deus e ficamos assim a tarde toda pedindo, louvando a Deus, invocando a Deus, lendo o Alcorão. Ali a pessoa esquece do mundo. Esquece do mundo. Ali ela está realmente envolvida com aquele ritual, vivenciando aquele ritual. Só que tem uma questão muito importante. Tem algo a mais que passa ali para quem já fez a peregrinação e é importante quem está nos assistindo. Quando você olha assim, todos os homens de roupa branca, você vê aquele mundaréu de gente, você fala, agora eu entendi também o que Deus quer de mim. Ele quer que eu vivencie um pouco daquilo que será o dia de juízo final. Ali você está como se estivesse vivenciando também um pouco do que será o dia de juízo final. As pessoas num plano só, num local só, para o julgamento, para serem julgadas por Deus. Qual a diferença? A diferença é que Deus me tirou do meu conforto para ir para esse ritual. É vivenciar o dia que a gente vai morrer e formos levados e ressuscitados para o dia de juízo final. Só que naquele dia eu não tenho como voltar para a terra e fazer melhores atitudes, ter melhores boas ações. Só que no Hajj, você vivencia um pouco daquilo que é do dia de juízo final, para que a pessoa fique alerta e ela volte, ainda ela tem uma chance de voltar para a sua vida terrena e ainda fazer melhor, se arrepender dos erros que fez, melhorar as suas ações, se ela já tem boas ações, aumentá-las, porque ela vivenciou um pouco do que será o dia de juízo final. Porém, no dia de juízo final não tem arrependimento, não tem como a pessoa voltar para fazer melhor. Aqui ainda está. Então, a peregrinação a Meca, ela tem esse intuito também. Além disso, quando chega o final do dia, os peregrinos, e aí você vai ver, fantástico, assim, 4, 5 milhões de pessoas andando todas juntas. Indo todas, fazendo o mesmo ritual. E mais interessante. No mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Mais interessante. Todos têm comida, todos têm água. Não falta. Pobre, rico, ele tem. As pessoas fazem muitas doações. As pessoas, empresários, pessoas comuns, elas querem participar da tua peregrinação, quer ter uma recompensa em ajudar você a completar essa peregrinação. Então eles levam água, eles levam comida, eles começam a fazer uma sacolinha às vezes, faz uma marmita, e eles te dão ali, vão te oferecendo de graça para que você possa suplicar por essas pessoas. É coisa do outro mundo. Eu tive um gostinho no Umra, essas coisas de doação, de como as pessoas dão comidas, água. Sim. E é um gostinho. No Hajj, eu acho que vai ser ainda mais intenso, porque é todo mundo no mesmo momento, juntos, na mesma hora, né? Perfeito. Depois eu vou te contar, já eu vou te falar o segredo da peregrinação. Uma palavra que define a peregrinação, que vai te ajudar muito e vai ajudar todos os peregrinos e vai ajudar pessoas na vida delas toda. As pessoas, os peregrinos saem de Arafá
e vão para um local chamado Muzdalifa. Vão pernoitar ali. Passaram a noite adorando a Deus, uns dormindo, outros acordados, adorando a Deus. Quando dá a aurora, aí as pessoas começam a continuar essa caminhada. Saem de uma região chamada Muzdalifa para voltarem para Mina, onde começou esse ritual. E lá é que acontece, vivenciamos algo que é apedrejar os locais onde Satanás apareceu para o profeta Abraão e para o seu filho primogênito Ismael, quando ele apareceu, tentando eles, persuadindo-os para que deixassem esse ato, que eles desobedecessem a Deus, para que eles não realizassem o sacrifício. E aqui eles vão apedrejando e nós revivemos isso. Nós levamos 21 pedras de Muzdalifa junto conosco e lá a gente repete e revive esse ritual. E a gente vai reviver isso por mais dias depois desse dia. Porém, nesse dia, que é o 10º dia, lembram? 9, sim, nós estávamos em Arafa. Dia 10, que é o dia do feriado. O dia chamado de sacrifício. Por quê? Porque depois que a gente apedreja e revive esse momento de apedrejamento de Satanás, a gente vai para um local onde é feito o sacrifício. Hoje, na Arábia Saudita, você tem empresas, você tem o próprio Estado, o próprio governo, ele já cuida disso é um serviço que ele oferece para os peregrinos, para que eles não fiquem preocupados e eles mesmos sacrificam. E isso já vale pelo teu sacrifício. E o sacrifício de um carneiro, ele já é reviver o sacrifício do profeta Abraão, quando foi sacrificar o seu filho Ismael, e quando Deus salvou o filho e trouxe o carneiro, o cordeiro, para ser sacrificado no lugar de Ismael. Nós revivemos isso até hoje. E depois os peregrinos voltam para a mesquita de Meca e vão dar as 7 voltas. Aí faz o também de Arafa, de Safa e Marwa também. Faz a mesma coisa de uma Umra. Exatamente. E as pessoas ali já voltam a usar, elas saem do estado de impedimento. Elas voltam, colocam suas roupas novamente e aí certamente elas raspam, né? A gente tem que falar disso. As pessoas raspam, os homens raspam a cabeça, mas se aparar também vale, porém é melhor raspar. As mulheres não raspam, somente elas dão uma parada nas pontas dos cabelos, não fiquem tranquilos, não vai aparecer, não fica, é só algumas pontas, e volta-se para o estado de não impedimento. Normal, a pessoa pode tomar banho, pode, mas ela continua naquele local, porque ela tem mais alguns dias que ela vai ter que voltar e repetir o ritual do apedrejamento. E aí, quando acabam esses dias, e os dias do feriado são 4 dias, 10, 11, 12 e 13 do mês 12 do calendário islâmico, que é o último mês do calendário islâmico. E depois, quando a pessoa vai deixar Meca, ela vai e faz um ritual, 7 voltas de despedida em volta da Kaaba, e aqui ela se despede. Quando ela vai deixar Meca, é o último ato que ela faz em Meca, que é o ritual de despedida, 7 voltas em volta da Kaaba, e aqui a pessoa São quantos quilômetros, Shah? Tem 6 quilômetros entre Mina e a mesquita de Meca. Tem 6 quilômetros. Então ali você já começa o ritual, já fizemos a pé várias vezes. A gente você vai junto com as pessoas, você vê aquele mundaréu de gente, aquele mar de gente. Você está na energia, né? É fantástico. Você está em outro estado, você não, né? Então, para que a gente possa
resumir a peregrinação e chamar a atenção para alguns detalhes aqui. Certamente que o Hajj, na prática, eu tentei resumir o máximo, né? Sim. Os rituais, mas basicamente é isso. Agora, tem a questão quando a mulher está menstruada, o que ela pode fazer, o que não pode. A maior parte dos rituais ela pode fazer, então não há problema algum. Simplesmente ela passa, ela espera o período passar para fazer os rituais que ela não pôde realizar. Porém, há uma questão muito importante. É uma questão de fé, é uma questão de Entrega, né? de entrega. Essa é a palavra, de você se envolver de verdade, vivenciar aquilo, né? Quem acha que não tem um esforço, e aí é um conselho, né, que eu te dou também. Quando alguém me pergunta, o que você me aconselha? Eu te aconselho a ter paciência. Isso eu já tô ligada, já. A paciência. O Hajj, a peregrinação, precisa de muita paciência. Você fala, mas não é um ritual onde todo mundo é religioso e todo mundo está se dedicando e todo mundo está envolvido? Sim, mas a gente não esquece que nós somos seres humanos. Por quê? Porque você Em saiu... adversidade, né? Certamente. Eu saí da minha zona de conforto. Isso já é, por natureza, é um obstáculo. Lidando com pessoas de culturas diferentes. Você sai da sua zona de conforto. A cama que você vai dormir não é a mesma cama. Sim. A comida muda. O clima muda. Você chega, a roupa, você já está impedida de fazer certas práticas. Certamente também tem diversas pessoas que você encontra, culturas diferentes, educações diferentes, línguas diferentes, cheiros diferentes. Você dorme pouco, porque você quer aproveitar, né? Você quer aproveitar o máximo. Você começa o dia e a noite porque é um movimento 24 horas, as pessoas estão em movimento, não é todo mundo que dorme. Sim. Então você se perde nesse. Então, por quê? Você também está em constante adoração a Deus. Muita gente junta. Então, momentos onde você tem que conviver com as pessoas e o empurra. Você já está cansado, já está sem dormir. Tem o calor, tem o ar-condicionado. Esse contraste. Se você não tiver uma imunidade forte, por isso que eu aconselho, tome bastante vitamina C, prepare-se fisicamente, de saúde, porque exige esforço. E você quer aproveitar o máximo. Então, o que você quer menos ali é dormir, mas isso vai te afetar. Então, requer muita paciência e saber que você ali está para adorar a Deus. Então, o que você tem que fazer? Por que o Hajj, a peregrinação, é um ritual que limpa a pessoa de todos os pecados? Porque se você aguentou isso tudo... Exatamente. Tem um propósito. E você segurou a sua irritação, segurou a raiva, porque a pessoa fica irritada e não é um dia, não é um momento, são vários, então acumula. Então a pessoa realmente fica à flor da pele. Então ela tem que fazer um esforço maior de paciência. É um treino de paciência. Quando você termina, é uma satisfação, é uma sensação de satisfação que você fala, meu Deus do céu, eu queria repetir isso várias vezes. Todas as práticas religiosas estão presentes ali. Assim, devoção, vigília, adoração a Deus, a sinceridade. Então você não está fazendo ali para alguém ver. Não, você está se dedicando e essa irritação, ela mostra a real intenção que você tem. Então, se você realmente tem uma intenção pura
você aguenta tudo e É, o você problema toda não é ficar hora... irritado, é não espalhar sua irritabilidade. Fica irritado, tenta se concentrar e se acalmar, né? Exatamente. E saber que você ali está com um propósito. Sim. E lembrar que os rituais que você está fazendo, pessoas importantes para Deus fizeram, É. e você está repetindo. E elas fizeram um esforço maior que o seu e conseguiram Com realizá-lo. certeza. Então você revive isso. Essa é a peregrinação a Meca, e peço a Deus que aceite as nossas adorações, que aceite o teu Hajj, que aceite a tua peregrinação, a da tua mãe, Amém, que amém. vocês façam o melhor Hajj, que vocês sejam aceitas por Deus, que todo esse esforço seja abençoado, seja aceito, que vocês também, que você possa transmitir para as pessoas, nos transmitir todo esse ritual. Eu fiz o Hajj e não filmei, eu deveria ter aproveitado, não havia tantos recursos como nós temos hoje, infelizmente, porém, talvez Deus tenha reservado essa grande missão para você transmitir para nós esses rituais. Além de adorar a Deus fazendo os rituais, você adora a Deus compartilhando conhecimento, compartilhando essa sua missão, essa tua adoração a Deus, que Deus aceite de todos nós. Barakallahu Fik. Para mim está sendo a realização, acho que de um sonho, é o sonho de todo muçulmano, né? Estar nesse momento, viver esse momento, essa adoração a Deus de uma forma, acho que mais extrema, né? Mais assim, intensa. E depois, então, muito obrigada pelos seus conselhos. Depois do Hajj, vamos bater um papo, Inshallah, conversar inshallah. sobre A experiência. a experiência de viver esse momento único. Eu vou tentar transmitir, até comentei com o Char, não sei se eu vou conseguir filmar, não vou conseguir filmar, e o Char foi e falou assim para mim, que filmar também faz parte, né, transmitir para vocês esse momento também é parte, né, da devoção a Deus, né, que eu estou Exatamente. mostrando para vocês como que é esse momento tão maravilhoso Por isso que é gente. importante a intenção. Tudo parte da intenção. A intenção vai definir a atitude, a ação, se é para Deus ou não. Então, você está querendo levar conteúdo para as pessoas, que elas vivenciem, que elas participem desse ritual, que elas conheçam isso. E eu acho isso muito louvável. Sheikh Barakallahu Fik, que Deus te abençoe, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu, a gente não, o senhor, né, conseguiu passar de uma forma muito fácil como que é toda a questão da peregrinação, o que ela significou, como que ela é. Que Deus te abençoe, que inshallah também você faça mais hajjs na sua vida. Quantos você já fez, Sheikh? Não sei, já vários. Já vários? Eu já moro lá na Arábia Saudita, então era todo ano fazendo. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Muito, 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 muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte, comenta, compartilha com seus amigos. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Peço a Deus que aceite o teu Hajj, que todo esse esforço seja abençoado, seja aceito, que você possa transmitir para as pessoas todo esse ritual. Eu fiz o Hajj e não filmei, porém, talvez Deus tenha reservado essa grande missão para você. Além de adorar a Deus fazendo os rituais, você adora a Deus compartilhando conhecimento, compartilhando essa sua missão, essa tua adoração a Deus.